Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada. A gente está em ritmo acelerado, trazendo estratégias que realmente funcionam. Hoje a gente vai fundo em uma estratégia que muita gente não domina, mas que pode acelerar muito o seu investimento. Carta contemplada. Você sabe o que é uma carta contemplada? Você sabe como comprar uma no mercado secundário sem cair em armadilha? Você sabe se é mais vantajoso comprar uma carta pronta ou entrar em um consórcio novo? Essas são as perguntas que a gente vai responder hoje. E para isso, trouxe dois especialistas que vivem isso no dia a dia. Hoje comigo, Marília e Felipe Zanei, da Capital Invest. A Marília é líder comercial e operacional e o Felipe é o CEO. Com a experiência deles na Capital Invest, eles viram milhares de casos de investidores comprando cartas contempladas. Sabem quem ganhou, quem perdeu e o porquê. Sabem os erros mais comuns e as armadilhas, os detalhes que a maioria ignora. Sejam muito bem-vindos, Felipe e Marília. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigada, é um prazer estar aqui, nesse podcast que tem trazido tanto conteúdo para as pessoas tomarem melhores decisões para suas aquisições. Tenho acompanhado, está muito bom. Obrigado, o prazer é todo meu e uma honra também ter dois profissionais tão renomados no mercado, com uma empresa também muito qualificada e de renome, que tem trazido também um profissionalismo e uma seriedade para esse mercado de cartas contempladas, que muitas vezes é feito muito no amadorismo, né? Muito no boca a boca. A gente estava conversando também sobre as negociações no fio do bigode, e aí a ideia é trazer uma profissionalização para esse mercado que é tão sério e que ajuda tantas pessoas, né? Com certeza. É um produto diferenciado, é um produto para o cliente imediatista, né? A carta contemplada. E ela vem em ser intermediário entre o financiamento e o consórcio, né? Ele traz a vantagem de um juros menor, porém, com uma possibilidade também de usos maiores, né, do que o financiamento, comprando um imóvel rural, comprando um terreno, construindo, diferente de um financiamento imobiliário, muito mais rápido do que o consórcio, porque ela já está liberada para uso, né? Então, ela tem o cliente certo, do jeito certo, e está ajudando muita gente a realizar seus sonhos. Eu tenho dito muito para os clientes, né, que a gente tem, fazendo uma comparação, a gente tem lá o financiamento em relação a custo. Então, o financiamento é o produto mais caro, mas ao mesmo tempo atende boa parte das pessoas porque é um produto imediato. Uhum. No meio do caminho, a gente tem a carta contemplada, que ela não é tão barata quanto um consórcio próprio, mas ela traz o benefício do imediatismo, como você bem disse. E depois o consórcio próprio, que vai fazer mais com um planejamento, uma previsibilidade maior. Mas nem todo mundo tem esse tempo. Né, seja por uma grande oportunidade que apareceu e ele precisa tomar uma decisão imediata, seja pela pessoa que às vezes já sabia que queria comprar aquele imóvel, aquele bem, aquele veículo, mas não se planejou, não se antecipou a essa tomada de decisão, acabou deixando para a última hora, para o momento que precisa. E a gente sabe, né, que o dinheiro imediato ele tem custo. Né? Tudo que você vai se antecipar, ele é mais caro. Por isso que tem os juros do financiamento. E a carta contemplada, apesar de mais barata que o financiamento, é um pouco mais cara do que uma carta planejada, né? Uma carta própria, mas traz o benefício desse imediatismo. E atende mais uma parcela das pessoas que hoje já estão com informação. Porque pouca gente sabe que existe essa possibilidade de cartas contempladas. Né? Ainda se vê o consórcio no produto tradicional apenas, ou o financiamento, um ou o outro. Mas a gente tem um meio do caminho que não vai atender todo mundo, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu quero ouvir a experiência de vocês, mas trazendo a nossa lá da Bagueira, ela não atende todo mundo, porque nem todo mundo vai ter a entrada ou a parcela, enfim, mas ajuda muitas pessoas porque é um produto mais barato e, como vocês disseram também, é um produto muito mais flexível do que o financiamento. Eu sou meio suspeito para falar sobre isso, mas o consórcio contemplado, ele hoje é o melhor produto para aquisição imobiliária por vários motivos. O primeiro, como você mesmo já trouxe, ele atende à necessidade cultural do brasileiro, que é uma necessidade imediatista. Infelizmente, o brasileiro ainda tem muito a desenvolver nessa parte de planejamento, investimentos. A gente tem uma parcela muito pequena da população que atua nessa frente, né, mais planejada. Ele mantém todas as flexibilidades e as facilidades que o produto do consórcio oferece, porque ele é um consórcio. Porém, ele sai daquela etapa em que eu preciso esperar a contemplação. Então, ele é um crédito disponível de imediato, como um financiamento. Porém, ele é flexível e como um consórcio. Então, ele tem ali o melhor dos dois mundos para oferecer.
A Capital Invest, ela trouxe para dentro do mercado uma proposta de trazer seriedade para esse tipo de negócio. A gente sempre viu os mercados tradicionais de consórcio contemplado serem feitos muito no fio do bigode, muito no acordo verbal, naquela promessa, você vai botar o dinheiro e eu vou transferir, ou eu vou transferir e depois você vai botar o dinheiro. Então, aquela incerteza, né? Um terreno meio incerto, meio sem regras propriamente dita. Então, uma das grandes propostas da Capital Invest é trazer para o mercado tradicional de aquisições imobiliárias, de investimentos, um plano que realmente funciona, um ambiente realmente seguro para todas as partes envolvidas, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande em trabalhar não só para o cliente vendedor do consórcio contemplado, mas também para o cliente comprador e também para a administradora de consórcio. Então, a gente cria ali um ambiente que ele é saudável, que ele é seguro para todas as partes. E os números representam isso, né? São mais de 1.500 contratos executados, quase 1 bilhão em créditos entregues, 0 reclamações, 0 processos, tanto de cliente, quanto de fornecedor, quanto de parceiros. Então, a gente brinca lá, brinca não, né? Na verdade, é praticamente um mantra dentro da empresa o seguinte: fazer o certo porque é certo, e não fazer o errado, mesmo que ele seja mais fácil. E esse é um viés que o mercado, normalmente, ele pontua só lucro. O mercado, grande maioria, quer saber de lucro, meu lucro na intermediação. E o consórcio contemplado, ele é um produto que necessita de uma atenção. Porque a operação que o cliente busca, nem sempre ela poderia ser executada pela administradora A ou pela B. Então, vou dar um exemplo. Imóvel rural. Não são todas as administradoras ou todos os bancos que permitem a utilização de crédito de consórcio para imóvel rural. E se a empresa que está fazendo essa intermediação não tem um cuidado, um zelo de entender de verdade quem é o cliente, o que ele precisa, qual é o objetivo dele, como ele quer fazer aquilo, o mercado tradicional simplesmente te vende um número. Você precisa de, 300 mil de crédito. Quanto você tem de entrada? Eu tenho 100. Eu tenho aqui uma carta com 100. Quanto você pode pagar de parcela? Eu posso pagar 3.500. Eu tenho mais de 3.000. Então, normalmente, as pessoas vendem números. E esse é um cuidado que precisa. Então, independente de fazer negócio com a Capital Invest ou não, a dica que eu queria deixar aqui para todos os consumidores e todos os seus clientes que estão aqui ouvindo esse podcast é o seguinte: entendam se os números que são atraentes para você também são coerentes com a burocracia da financeira que você está contratando. Verifica isso. Nem que você precise ligar lá para a instituição financeira para descobrir, olha, eu quero fazer uma operação assim. Pode? Vocês permitem? Porque a anuência tem que vir da administradora. Então, esse é um cuidado que a gente tem, mas que a gente pede para que todos os clientes, fazendo negócios conosco ou não, tenham sempre, para não cair no conto, né? Para não cair ali em nenhuma negociação que ele não vai conseguir executar na prática. Você citou, Felipe, sobre a particularidade do imóvel rural, que de fato não são todas as administradoras que aceitam. E aí vem a importância do consultor, da pessoa que está atendendo aquele cliente, entender o objetivo e não somente o valor do crédito, o valor da entrada, o valor da parcela, que são as perguntas mais comuns. É o porquê que você quer. Para que você quer usar? Qual que é o prazo que você quer usar? Além de imóvel rural, a gente tem outras perguntas importantes que têm tido muita procura lá no escritório para carta contemplada, que é para levantamento de capital. Então, não são todas as administradoras que é fácil de você conseguir fazer levantamento de capital. Ou você vai precisar de uma PJ comprando da PF, mas não são todas as administradoras que permitem, se você for sócio dessa PJ, você vai precisar talvez de um terceiro. Agora, ao mesmo tempo, existem administradoras mais flexíveis que aceitam só com você alienando o seu próprio imóvel, uma confissão de dívida, né? Então, você tem outras flexibilidades ali no mercado que são possíveis e que vai fazer diferença. Você entender o objetivo do cliente para encaixar na melhor administradora, né? Além dos números, como você colocou, né? Vai usar para construção, você quer fazer um processo de reforma ou levantamento de capital, talvez através de um processo de reforma, que também é possível. Recentemente, a gente teve um caso de um cliente que ele comprou uma carta contemplada com um objetivo, que era comprar um imóvel pronto. Só que durante o processo de transferência, ele decidiu não usar para um imóvel pronto, decidiu para quitar as chaves de um imóvel na planta. A gente falou, ok, é viável.
Quando a gente foi entender o processo, tinha interveniente quitante. A incorporadora ainda tinha um saldo devedor com o banco que foi levantado no funding lá, o capital para construção. Quando as matrículas são individualizadas, face ali a proporção daquela dívida com o banco para cada unidade, e o remanescente vai para a incorporadora. A administradora da carta que ele tinha comprado não fazia interveniente quitante, ele só fazia de financiamento próprio, mas não fazia de terceiros ali, tinha uma hipoteca. E aí a gente precisou refazer todo o processo. A gente, assim, o cliente tem muitos imóveis, o que ajudou. A gente acabou pegando um dos imóveis dele que não tinha alienação, a gente fez via processo de reforma, fizemos o levantamento de capital com outro imóvel para liberar isso em dinheiro para ele, e aí ele quitou a integral a incorporadora. Mas não são todos os clientes que vai ter uma possibilidade dessas. Né? No caso dele, ele entendeu que ele mudou o objetivo, então ele comprou a carta com o objetivo X, mas depois mudou, e ainda bem que ele tinha um imóvel para a gente fazer esse levantamento de capital. Então, veja, mesmo fazendo as perguntas, mesmo levantando as necessidades, os objetivos do cliente, ainda assim, a gente pode encontrar alguns desafios que, se bem gerido, se alinhado ali direitinho com o cliente, é possível ainda de você resolver aquela dor do cliente. Mas pensa, se o cliente não tivesse exposto o objetivo dele inicialmente, a gente já colocasse uma carta contemplada para ele que não pode fazer para aquele objetivo. Ele já pagou a entrada, ele já assumiu, a carta já está no nome dele. Como que você reverte isso? Tem custo, tem tempo. O cliente comprou a carta contemplada é porque ele está valorizando o tempo. Exato. E se você for... não, tudo bem, então a gente vende de novo para comprar. E o tempo disso tudo? Por mais que você cubra o prejuízo do cliente, esse tempo que ele estava valorizando, né? Já não está sendo, não está trazendo benefício para ele. Deixou de ser o diferencial. Então, eu vejo que cada vez mais entra a importância do assessor, do consultor, em conhecer o cliente, em conversar, em fazer as perguntas certas. Até como a gente estava falando antes da gravação aqui, né? De falar não também para o cliente. Né? A importância de você falar não quando realmente não funciona, não serve, não é possível. Inclusive, com tanta proposta milagrosa que tem no mercado. Né? Um grande desafio também no mercado de carta contemplada, assim como é no mercado de consórcio tradicional, é trazer uma orientação para o cliente de que, poxa, você está procurando algo que não é viável. Às vezes você citou lá uma carta de 300 mil e a pessoa chega falando, não, aí eu quero 300 mil com 70 mil de entrada e pagar uma parcela de 1.000. Aí você já fala, não, pera, por que você está trazendo essa ideia? Porque você viu em outro lugar, mas isso não é real, isso não é possível. Né? Como que vocês lidam com essas divergências, às vezes, de procura? Às vezes o próprio corretor, a empresa que está trabalhando junto com vocês, às vezes traz a demanda do cliente direto e vocês precisam elucidar isso de que, poxa, não é real, isso não é possível de se fazer. A gente tem uma margem aqui do que é possível dentro do valor de mercado. Sim. A primeira parte dessa operação, Augusto, a gente chama de trilogia. A gente constantemente dá treinamento aos nossos parceiros, a gente tem mais de 800 representantes em todo o país vinculados a nós para que possa vender nossas cotas e também a gente comprar as cotas dos clientes que contemplam lei de consórcio. Tudo dentro da Capital Invest tem processo. Tem um processo claro e bem definido e as regras do jogo são apresentadas antes de colocar qualquer centavo dentro da empresa, para o cliente estar ciente. E a gente percebe também que, tanto no consórcio quanto na contemplada, às vezes o cliente comprou de uma administradora, já fez uma operação e ele acha que todas são iguais. E não é. Cada administradora tem um perfil. E por que a trilogia? Preciso primeiro saber quem é o cliente. O que é o cadastro dele? Ele é casado, ele é solteiro, como ele comprova a renda? Isso já começa a definir qual é a melhor administradora para aprovar crédito. A gente nem falou ainda do imóvel. Eu estou olhando para o cliente. Por que ele está procurando uma carta contemplada? Ele já tentou financiamento? Se ele tentou, ele foi aprovado? Essa é uma pergunta que eu faço sempre, porque muitas vezes o cliente já tem um financiamento em andamento e não está aprovando um segundo financiamento. Ele não tem uma outra alternativa neste momento. Ou pode ser que o cliente tenha alternativas e o que a gente está buscando é custo efetivo menor. Então, também já vai direcionar qual é o perfil do produto que você vai vender para o perfil do cliente. A segunda etapa é o que eu quero fazer com este crédito. E aí pode acontecer, que nem você falou, o cliente veio porque ele queria comprar um imóvel urbano que ele estava negociando, ele comprou a carta, transferiu, mas a negociação dele daquele imóvel, por exemplo, deu para trás. Por qualquer motivo que seja. Tinham 2 donos, desistiu um dos donos de vender, né? E aí ele já está com a carta aprovada no nome dele.
o que ele pode fazer com aquela carta dentro do mercado, daquela administradora, né? Então, a gente tem que entender qual é o objetivo dele, caso aconteça algo no meio do caminho, que é uma imprevisível, que pode mudar pela parte do comprador ou por causa do vendedor do imóvel, e que tem maneiras da gente arrumar. Como você disse, a recompra de uma carta, ela leva tempo, ela tem custo, e a gente vê que às vezes o cliente acaba tendo prejuízo, porque isso não acontece de imediato, né? Sim. Se ele tem que cancelar, demorou 2, 3, 4, às vezes 6 meses para ele falar assim, tá bom, realmente eu mudei de ideia, não deu certo nada, e o que eu faço com isso? O legal do consórcio é a flexibilidade, né? Exato. É isso. Eu posso levantar um capital dependendo da administradora, posso comprar um terreno e construir. Você pode trazer alternativas para o cliente, porque ele já tem um crédito muito viável ali. E o terceiro ponto são os valores. Então, o último ponto que a gente olha como empresa e que a gente treina nossos parceiros de negócio, a nossa equipe, é o valor. Crédito, entrada e parcela que cabe no orçamento do cliente. E também é importante falar que a gente pega muito esse caso lá, realmente o recurso da entrada está disponível? Porque uma pessoa que vai buscar uma carta contemplada hoje, muitas vezes ele está vendendo um imóvel. Isso acontece constantemente. Então, o Augusto está vendendo um imóvel, ele já está esperando o dinheiro do imóvel que ele vendeu para o Felipe, porque já está aprovado o financiamento, ele vendeu por financiamento. Porque já está correndo. Só que quanto tempo ainda vai levar para esse dinheiro cair na conta do Augusto? Porque o Augusto só pode comprar uma carta contemplada quando ele tem recurso disponível. Porque se eu aprovar a sua transferência de cota e você não tiver dinheiro para pagar, você vai ter um prejuízo. Porque todo negócio de operação de carta contemplada, você tem um sinal. Se você não honra com a sua parte de pagamento, por exemplo, esse sinal se torna multa. E esses detalhes e toda essa parte operacional tem que ser apresentado antes. Então, quando o cliente compra um crédito, ele está comprando um crédito. Ele não é que nem um financiamento, que eu estou comprando uma dívida daquele imóvel. Eu estou comprando um crédito com possibilidade de uso. O imóvel deve estar regular. Se não estiver regular, ele vai precisar procurar outro imóvel ou regularizar. Sim. E isso precisa ficar claro para ele, porque a responsabilidade de entregar o imóvel regular é do vendedor do imóvel. Não é do vendedor de consórcio, não é do vendedor da carta contemplada, né? Então, isso muitas vezes a gente fala, tem corretor envolvido? O corretor já conferiu a documentação? Está tudo em ordem com a documentação do vendedor do imóvel e do imóvel? Tem algum tipo de alienação? Todas essas perguntas são executadas. A gente montou um modelo de negócio para atendimento do B2B, mas que a gente atende o cliente final do nosso parceiro. Então, além de ter tudo em contrato, além de ter tudo em processo, a gente tem ligações. É como se a gente fosse uma administradora, só que de cartas contempladas. Sim. Tudo que uma administradora faz de conferência, de pós-venda, de ligação. Porque quantos clientes seus lêem um contrato? Pouquíssimos. Poucos. Então, o que a gente faz? Você não precisa ler o contrato, Augusto. Eu vou te mandar o contrato antes de você assinar e pagar o sinal. Eu vou ter uma ligação de confirmação de compra que eu vou descrever tudo que tem de bom e de ruim do contrato. Por exemplo, essa questão da multa em caso de não cumprimento da parte do cliente. Você está ciente com isso? Exatamente. E aí, se o cliente falar, não estou confortável, para a operação. Não assina o contrato, não paga o sinal e está tudo certo. A hora que o senhor estiver seguro... é porque isso acontece às vezes, na hora que a gente está fechando o contrato, não, mas espera aí, eu estou com um pouquinho de dúvida ainda se o imóvel está regular e eu só quero comprar essa carta para comprar esse imóvel, eu não vou ter o que fazer com isso. Então, peraí que eu vou ali olhar a documentação. Então, tudo bem, a gente não faz o contrato agora, vai ver a documentação, se o senhor precisar de suporte, nós estamos aqui. Temos uma equipe ao nosso lado especialista em liberação de crédito, porque a gente tem que prever algumas situações e fazer a conferência antes, não é porque eu vendi o crédito também que depois eu vou deixar o cliente a ver navios. Não, vamos olhar tudo antes, vamos fazer com segurança. E é por isso que com 13 anos de empresa não temos nenhuma reclamação, porque a gente faz o negócio para dar certo para todas as partes. Não é um contrato leonino que é só para o meu lado, né? Então, a gente vê aí esse mercado informal de carta contemplada, ele quer sinal do cliente para reservar a cota. Ele não tem o cadastro, ele não sabe se o cara aprovou, se ele tem um Serasa, qual que é a documentação do imóvel, se ele tem o dinheiro disponível. Pagou o sinal, bate o sino, próximo. E se ele não mandar a documentação, o cara ficou com o sinal do cliente. Então, a gente vê muito isso no mercado e eu acho que um ponto importante para falar aqui é que não existe milagre. Você falou no começo de financiamento com carta contemplada e consórcio. Consórcio tem que dar um lance. Não tem garantia que vai sair no primeiro mês. Se ele tem pressa, não funciona. Carta contemplada, tem que ter o recurso de entrada. Só que o recurso de entrada hoje para você comprar uma carta contemplada, ele é acima de 38% para você comprar cartas contempladas de prazos longos, parcelas baixas. Talvez você consiga, às vezes, com uma entrada um pouco menor, de 31%, de 30%, mas com prazos curtos, parcelas altas, né? Então, prazo de 60 meses para você comprar um imóvel de 460 mil é R$ 9.000, porque é 60 parcelas de 9.300, né?
Então, e aí aparecem alguns milagres aí, que é o sabor golpe. Sabor contemplado e que acaba sendo um golpe, né? O que é? É uma carta de 400 mil com 20 mil de entrada e 1.200 de parcela, 2 mil de parcela. Eu falo pro cliente, me vê duas dessa Eu peço, eu quero 18, me manda. Me manda que eu fico com todas. E não tem milagre. O financiamento, se o cliente tem o financiamento aprovado, em muitos casos ele vai ter com 20% de entrada, com custo muito mais alto, mas com uma entrada menor. Às vezes, se o cliente não tem essa entrada maior, Augusto, vale a pena eu ficar tentando provar para ele que os juros é menor, sendo que ele não tem o recurso? Não adianta. Não adianta. Então, naquele momento, para ele é o melhor o financiamento, porque ele tem 20% de entrada. Ou às vezes ele até vai parcelar a entrada com o dono do imóvel, que a gente vê que tem esse tipo de documentação. Se ele não tem recurso para comprar uma carta contemplada com custo baixo, ele não é cliente para contemplada. Sim. E é isso que a gente vê muito no mercado, às vezes as pessoas tentando forçar, tentando provar algo, ao invés de prestar uma consultoria para o cliente. Que hoje não é o momento dele, mas amanhã vai ser, né? Sim. Hoje é um imóvel que ele vai financiar, mas amanhã ele já vai ter mais recursos, às vezes é um imóvel para alugar, ele já pretende comprar outro, que eu vejo que é muito do tema que tem aqui no seu podcast, Sim. né? O investimento para colocar por locação esse imóvel, e a gente tem visto bastante lá, principalmente para comprar terreno, construir e pôr para alugar os imóveis. Tem tido uma procura muito grande. O Airbnb veio aí mostrando isso, né? E a gente tem visto alguns clientes querendo fazer casas germinadas, porque com o terreno você consegue fazer 5 casas. Então, eles conseguem viabilizar, às vezes, para o pequeno construtor. Né? O engenheiro formado, que já sabe fazer a obra, que está doido para pôr seu trabalho em prática, tem um terreno da família, ele pode comprar uma carta contemplada, construir vários imóveis e pôr para alugar. Se você for levar esse imóvel, né, se for encarteirar esse imóvel, não for para revenda, o consórcio vira a melhor opção, porque é um crédito muito mais fácil de você acessar para a construção. Na maioria dos casos, ele é pago por antecipação, então ele consegue usar esse recurso e gerir da melhor forma. Eu falo para os clientes que ou ele aplica esse recurso todo e parcela tudo que for possível sem juros, e ele ganha nas duas pontas, ele ganha no juros da aplicação e ganha nas milhas, na pontuação do cartão. Ou ele faz negociação de tudo que for à vista, então ele já está com o recurso, ele não se descapitaliza e negocia tudo que for de mão de obra, de material, tudo à vista, do que for viável. O resto ele pode parcelar, mas ele tem formas de ganhar nas duas pontas, porque ele está com um recurso em caixa. Sim. Né? Por antecipação, por mais que existam financiamentos para a construção, ele não é tão fácil e tão flexível como o consórcio. E se você for ter um imóvel que você já sabe que você vai colocar para locação, seja uma locação tradicional, seja Airbnb, para longo prazo o consórcio vai fazer muito sentido. Né? Eu vejo muita gente criticando o consórcio, pessoas profissionais de house flipping, profissionais de construção civil, que falam que o consórcio não serve, que o consórcio não presta. Mas espera aí, o consórcio não presta para o seu modelo de negócio. Porque o seu modelo de negócio é um modelo de curto prazo. Eu vou comprar um apartamento antigo, vou reformar e vou vender. Qual que é o prazo dessa operação? 3 a 6 meses. Eu vou comprar um terreno, vou construir uma casa para vender, para ganho de capital. Qual que é o prazo disso? 12 meses. Aí o consórcio, na maioria dos casos, vai ficar caro. A não ser que você não tenha acesso a financiamento, você esteja já com o seu comprometimento bancário já no limite, e o consórcio vai ser uma alternativa, por mais que você vá pagar a taxa de administração por um curto período, mas ele vai ser a única opção. Mas se você tem uma operação de curto prazo, talvez o financiamento faça mais sentido. Agora, você vai levar isso para longo prazo, é para locação, é para moradia, aí sim o consórcio vai fazer muito sentido, porque a taxa de administração ela é diluída por todo o prazo. Tem gente que acha, é 20% de taxa de administração, que absurdo. Não é ao mês ou ao ano como financiamento. Né? Sim. Porque no financiamento não se fala os juros de 420 meses. Não. Se fala os juros ao ano. No consórcio é a taxa por 20 anos, por 15 anos, por 12 anos. Né? E então você ganha, né, uma flexibilidade maior e um custo menor para a construção, um acesso a crédito de uma forma mais otimizada. Agora, falando ainda sobre validação de cliente na entrada de uma carta contemplada, quais são os documentos cruciais que um consultor, um assessor de consórcio precisa validar antes de fechar um contrato com o cliente? Quais são os documentos que ele precisa pedir inicialmente do cliente? São os dados cadastrais, né, mesmo. A gente tem um modelo de ficha cadastral, nome, CPF, data de nascimento, se ele for casado, os dados da esposa, onde ele trabalha. E aí as documentações, documento de identidade, certidão de estado civil, né, casamento ou nascimento,
a comprovação de renda. Eu sempre peço o imposto de renda para o cliente, aí muitas vezes fala assim, mas o imposto de renda ele não declara tudo. É muito comum a gente ouvir isso, né? Porém, existem algumas administradoras que aceitam o extrato bancário como uma complementação dessa renda. Então, a gente também costuma pedir os 3 últimos extratos bancários, e algumas empresas hoje elas pedem uma selfie com o documento, né? Então é um checklist que ele não é tão extenso. E até para fazer a qualificação antes de enviar a proposta, né? Claro, o cliente viu ali, a gente tem hoje mais de 400 cotas no nosso estoque por semana atualizado. Então a gente tem bastante volume de cota. Importante que ele apresente o produto, se o cliente se interessou, explique para o cliente que aquela cota está disponível naquele momento. Não quer dizer que quando ele decidir fechar vai ser a mesma cota, né? Que é uma objeção bastante forte do mercado, mas ele entendendo o produto, entendendo os números, enviando a documentação para nós, para o nosso modelo de negócio, a gente está preocupado com o cadastro dele, para olhar tudo antes. Olha, então, para o Augusto, essa administradora A, ela não funciona. Ele não pré-aprovou aqui nessa administradora, ele gostou da carta desta administradora, mas não pré-aprova. Olha, Augusto, então para você vai ter que ser administradora B, por isso e por isso e por isso. Dentro do que você tinha gostado de crédito, entrada e parcela desta administradora, eu tenho isso daqui o mais aproximado desta outra. Só que aqui você tem maior chance de aprovação, porque aqui a gente vai entrar com o contrato para recusar. Você quer fazer um contrato para daqui 5 dias eu te falar que está recusado? Não quero, porque eu estou comprando a contemplada para ganhar tempo. Exato. Então, já estou te direcionando para a empresa certa que combina com o seu cadastro, está dentro dos valores da operação e para o que você quer utilizar o crédito depois da transferência é possível nessa administradora. Fechei a trilogia, né, com o checklist de documentação, com a proposta direcionada, aí sim a gente faz contrato com todos os clientes. Então, todos os clientes recebem o contrato, como eu te disse, com os extratos da cota, demonstrando que está contemplada. Se houver recusa da administradora, porque a administradora ela pode recusar o cadastro, e nós tomamos uma decisão já há muitos anos, né? A empresa tem 13 anos, mas há mais de 5 anos nós tomamos a decisão que nós não atuamos com administradoras que não analisam o crédito do cliente. Porque se eu transfiro a cota para o Augusto e a administradora não analisou, ela me deu o termo de anuência, passei para o seu nome, e na hora que você decidir faturar esse crédito e ela não aprovar o seu crédito, você acha que você vai ligar para mim falando o quê? Que eu te enganei. Tá aí a primeira armadilha que a gente já falou. Exatamente. Pode parecer algo muito bom. Não, vou fazer ali porque não analisa crédito. Eu já ouvi isso. Consórcio não faz análise de crédito. Eu vou fazer consórcio que eu tô com o nome sujo, não consigo financiar. Só que é uma armadilha, porque ela não faz na entrada, mas ela vai fazer na hora do faturamento do imóvel. Exato. Vai liberar o crédito. E aí você já tá com o crédito na mão, já pagou a entrada, já tá pagando parcela, já negociou o imóvel, quanto tempo passou. E aí você descobre que você não pode usar o crédito. E a gente sente, assim, uma dor, até uma raiva do cliente. Não estou tirando a razão dele, né? É porque eu realmente não concordo com esse tipo de venda. Mas pensa só, ele já tirou, às vezes, 50% do valor do imóvel para comprar o crédito. E aí, na hora que ele vai utilizar, ele não consegue utilizar. Por que a gente não tem problema com isso, não tem casos assim? Por causa de uma qualificação bem feita. A gente fala que essa ligação de confirmação é para derrubar a venda. Sim. Eu tô te ligando para não te vender, para te falar tudo que tem de ruim. Porque se eu te falo no nosso primeiro encontro tudo que tem de bom e de ruim, no segundo encontro a gente só vai falar de coisa boa e fechamento. Exato. Porque senão a primeira já não vai ter o segundo, né? Se eu já te mostrei tudo que dá certo e que não dá, já não tem nem o segundo. A gente já separou aí o joio do trigo. E aproveitando ainda sobre a parte da documentação, o nosso diferencial ali basicamente é analisar realmente os documentos. O único documento fora do comum que a gente implementou nos últimos anos é um documento retirado do Banco Central do cliente, que é o registrato. Então a gente passa, inclusive a gente montou um passo a passo para o cliente, um guia para que ele possa retirar esse documento de dentro do Banco Central e encaminhar para a gente. O registrato, ele é uma cópia fiel de todos os processos financeiros que esse cliente tem dentro do mercado. Se ele tem financiamento, se ele tem home equity, se ele tem empréstimos. E não só de saída, mas também de entrada. Se de repente ele tem algumas rendas passivas que são, né, oriundas de mercado financeiro e que o Banco Central, por algum motivo, teve acesso, vai estar lá dentro desse documento. Então, esse é o único documento um pouco fora do normal que a gente acaba pedindo. O resto são os documentos padrões mesmo. E a gente tem operações estruturadas, né, de valores mais altos, clientes de médio e alto padrão. E aí, quando recusa-se um cadastro de uma pessoa que tem uma grande comprovação de renda, né, e aí já tem, às vezes, até um assessor ali do lado dele que ajuda ele a cuidar daquela situação,
Às vezes eles ficam indignados Uhum. porque a recusa, mas como que essa administradora não aprovou? E aí, às vezes, acontece assim, mas se eu quiser comprar consórcio dessa administradora hoje, eu posso, porque ele está entrando como investidor, mas eu não posso comprar carta contemplada? Sim, existem análises diferentes. Uma coisa é você comprar o consórcio hoje pagando a parcela. Sim. Eu não estou te Você não tem liberando. dívida ainda. Você não tem dívida. Outra coisa é eu te transferir uma carta contemplada que a administradora já está ciente que o próximo passo é faturar. E qual que é a obrigação da administradora? Garantir o grupo. Uhum. Eu não posso transferir essa cota para uma pessoa que não tem condição de pagar, porque eu vou prejudicar o grupo. Se o grupo tem 1.000 pessoas, eu transfiro uma carta, eu faturo uma carta, isso deixa de pagar e tudo bem, vai para juiz, vai fazer a busca e apreensão do imóvel, isso leva tempo, isso leva prejuízo para o grupo, isso é menos caixa no grupo. Então, a administradora ela tem que dar essa anuência. A nossa preocupação é de ter administradoras somente que fazem análise de transferência e aprova o cadastro do cliente, é que para que todas as partes fiquem bons. A administradora ela também merece receber um cliente bom. Uhum. Não é porque eu estou ali para vender a cota que eu vou vender para qualquer um, porque se eu não respaldar o grupo, não existe carta contemplada se não tiver consórcio. Sim. Então, se eu não cuido da administradora e da saúde do grupo, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. Porque aí eu não vou ter contemplação, eu não vou ter carta para comprar. O que você falou é interessante, porque no trabalho de vocês não transferem a responsabilidade para a administradora, vocês se antecipam ao processo, porque às vezes um processo de transferência pode levar 15 dias, Exatamente. dependendo da documentação, ou até mais, né? Tem administradora um pouco mais burocrática, menos e etc. Nesse período, o cliente está com o sinal travado, Sim. o objetivo dele ele já está com uma expectativa de uso daquele crédito e não faz uma análise prévia, já entra direto na administradora para daqui a 20, 30 dias descobrir que não foi aprovado o crédito. Uhum. Vocês fazendo essa análise, essa pré-análise, vocês evitam esse processo burocrático que muito possivelmente na Capital Invest ele ande mais rápido do que na administradora, vocês conseguem fazer essa análise de crédito com uma celeridade maior e já antecipa essa resposta para o cliente até para redirecionar para outra administradora, possivelmente. Às vezes não aprovou aqui, mas aprovou ali, o crivo é diferente, né? A régua é mais alta, mais baixa, dependendo da administradora. E aí uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que também as pessoas ainda não sabem, né? Não conhecem a precificação de uma carta contemplada. Existe um preço justo de carta contemplada? O que faz uma carta contemplada ter uma entrada maior, uma parcela menor? Até que ponto que uma carta contemplada ela é cara, ela é barata? Existe uma análise para isso que o cliente pode fazer? O cliente é um grande desafio para ele. Para quem é do mercado, é um pouco mais viável, tá? Por que eu falo para você que para o cliente é muito difícil, Augusto? Você não é do ramo. Você comprou um consórcio com o objetivo de revender, porque você assistiu o vídeo de alguém falando que se você comprar, pagar 3 parcelas e for contemplado, você vai ganhar rios de dinheiro. Sim. Né? É o que a gente vê aí pela internet. E aí você vai conseguir, você, como consorciado, que não é da área, você tem alguém para comprar essa carta? Você precisa que uma empresa como nós, que compramos a cota para revender, a gente vai ter cliente para comprar, porque você trabalha em outro ramo. Uhum. Que hora você vai anunciar essa cota, para quem você vai vender, e quando a pessoa vier comprar, você não é do ramo, e te perguntar um monte de coisa, como que transfere? Na hora que eu for faturar, como que é? Como que a pessoa, o consorciado, quebra essa objeção? Então, esse é um primeiro ponto. Por isso que eu acho que para o consorciado, se ele não tem um assessor ao lado dele de orientação, fica um pouco mais difícil ele sair fazendo isso sozinho. Primeiro, para administrar. Segundo, para revender. E aí ele ter, que nem o Felipe falou aqui no começo. Eu assino o termo primeiro, eu recebo primeiro, como que eu faço essa operação? E ainda tem essa parte de segurança, porque as pessoas às vezes levam golpes, os donos da cota transferem a cota e não receber, porque ele não tem essa segurança, ele não tem contrato, ele não conhece do processo. O que muda muito o jogo, falando aí já para quem é representante de consórcio, para quem é vendedor de consórcio, são as administradoras que melhor aprovam os clientes, que mais fácil aprovam os clientes, ela já começa a ter um preço um pouquinho melhor. As administradoras que melhor conseguem faturar o processo. Porque a gente sabe que tem administradoras que o cliente comprou um consórcio, contemplou, e na hora que ele vai faturar, ele vai ficar 6 meses para conseguir faturar. Pelo processo da administradora, não pela culpa do cliente. O barato saiu caro. Exato, o barato saiu caro.
Como a gente sabe que tem administradoras que às vezes em 35 dias está Uhum. faturado. Essas administradoras, elas já são mais valorizadas. O que eu peço às vezes para as pessoas tomarem cuidado é que você não pode fixar na sua cabeça que o valor que eu estou comprando essa carta hoje, daqui 6 meses eu vou comprar uma carta mesma idêntica, mesmo com o mesmo valor pago e da mesma administradora pelo mesmo valor, porque o mercado oscila. Nós estamos chegando no momento de mercado que as cartas foram super valorizadas. Então, o consorciado, o investidor estava ganhando muito mais. Agora ele começa a baixar. Por quê? Porque tem muita carta no mercado, seja de qual for o perfil da administradora. Então, as empresas como a nossa, ou até que os compradores, que sejam investidores, precisam comprar um pouco menor. Ou seja, o investidor tem que ganhar A oferta um pouco está menos, maior. porque senão eu não consigo revender aquela cota. Então, existem essas oscilações no mercado que vai variar de 5% a 10%, às vezes, na diferença da compra. Então, a gente tem casos de clientes, né, que quando a gente começou, o que a gente fazia? Estrutura para investidores que compravam consórcio que no momento que contemplasse revendia. Hoje a gente pivotou o modelo de negócio, os nossos parceiros estão vendendo consórcio todo dia, o cliente dele contempla, nós compramos a cota dos clientes dos nossos parceiros, né? A gente deixou de vender consórcio tradicional para o cliente final para atender 100% o B2B. E aí existe muito esse questionamento. Poxa, mas você está revendendo, às vezes, vamos usar a loja de carro. Você vai vender um carro numa loja de carro. Você vai vender pelo mesmo valor que você venderia sozinho? Não, porque tem intermediação, porque tem a segurança. A mesma coisa aqui, a gente vai comprar a cota para revender. Tem cota que eu compro hoje que eu vendo hoje. Tem cota que eu compro hoje que eu demoro 6 meses, como tem cota lá que eu estou 1 ano para vender. Fez aniversário. E todo mês estou pagando parcela, todo mês eu estou fazendo investimento dela. Quem vendeu a cota para nós não tem dor de cabeça nenhuma, né? Nós somos os detentores da cota e vamos continuar anunciando para revender e tá tudo certo. E muitas vezes os parceiros não entendem isso, né? Porque, não, por que você pagou 30 mil ontem numa carta assim e daqui 3 meses eu estou pagando 25 mil? Por causa dessa oscilação do mercado. Então, esse tipo de empresa, eles são mais valorizados. Eu acho que aqui você não fala muito nomes de administrador, então não Mas vou a gente citar. vai falar, eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre então isso. tá bom. Então, que eu tô segurando aqui, mordendo a língua. Por favor. Né? Então, tem administradoras realmente aí bem valorizadas e tem outras também bem desvalorizadas pela dificuldade. A gente tem visto uma tendência das administradoras estarem mudando processos de transferências de cota e eu entendo a administradora. A administradora de consórcio, ela quer vender o quê? Consórcio. Sim. Ela não quer vender carta contemplada. Não Ela trabalha nem mais. pode vender carta contemplada porque ela tem informação privilegiada. Por lei, ela nem pode negociar. Um funcionário, um gerente de banco, ele não pode negociar uma carta contemplada, porque ele é um funcionário do banco, ele tem uma informação privilegiada. E aí a gente tem visto a tendência de algumas administradoras começarem a dificultar. Por exemplo, ela cobrava 1% de taxa de transferência e agora ela quer cobrar 3%. Por que ela quer cobrar 3%? Porque ela quer dificultar para que as pessoas, os vendedores dela, vendam mais consórcio do que a venda da carta contemplada. Porque a hora que o bichinho da carta contemplada pica o vendedor de consórcio, ele não para mais. É bem isso. É porque o brasileiro tem um perfil imediatista, né? É mais fácil vender a carta contemplada do que um produto planejado, que é o consórcio. E nós, como vendedores, recebemos parcelado. E quando Sim. eu vendo uma carta contemplada, eu recebo à vista. À vista. E ainda falando sobre a precificação de carta contemplada, eu entendo que tem ali uma similaridade, né, com a taxa de juros, taxa básica de juros Selic. Por quê? Se a taxa básica de juros está alta, os créditos, seja ele capital de giro, empréstimo, home equity, financiamento, está mais caro, porque acompanha a taxa de juros. Com isso, a gente tem uma valorização da carta contemplada, da entrada da carta contemplada. O que eu vejo muito também é que você já falou, o prazo. A gente tem parcela baixa ou parcela alta, que vai representar se o prazo está longo ou está curto. Vai valorizar ou desvalorizar a entrada. Outro fator importante que as pessoas precisam entender sobre a precificação de carta contemplada e que poucos se atentam, até vejo carta sendo anunciada, mas que ocultam essa informação, que é o saldo devedor. Você tem cartas contempladas que o saldo devedor está menor do que o crédito. Poxa, a entrada, imagina, uma carta de crédito que tem um saldo devedor menor do que o crédito num prazo longo com parcela baixa, de uma administradora de renome, que faz a transferência e faturamento rápido. Obviamente, a entrada dessa carta vai ser muito mais valorizada, porque é um investimento que você está fazendo para ter um benefício. E Você se vai o pagar saldo menos. está mais baixo, quer dizer que o consorciado do investidor também pagou mais, né? Exato. Então, realmente, ela tem que ficar mais cara a entrada. Exato. E aí entra mais uma armadilha que eu vejo também no mercado.
Tem administradora que fatura pelo crédito, administradora que fatura pelo valor de avaliação, pelo saldo devedor. Então, o valor de avaliação do imóvel tem que ser igual ou superior ao saldo devedor ou igual ou superior ao crédito. E aí o consorciado vai se atentando somente ao crédito, entrada e parcela, não se atenta ao valor de avaliação do imóvel. Às vezes o imóvel vale 1 milhão, mas o saldo devedor é 1.300.000. E tem administradora, até vocês têm informação melhor do que eu, que pede um valor de avaliação, uma porcentagem acima do saldo devedor. Exato. Algumas estão pedindo 20% acima do saldo devedor, então, a avaliação do imóvel. O imóvel foi avaliado avaliação de liquidação, isso. Exato. E aí você dificultou mais ainda. Mas ao mesmo tempo você tem... Aí você vai encaixar, né? Administra, poxa, o imóvel vale 1 milhão, o crédito é de 1 milhão, você vai ter que pegar uma administradora que libera pelo crédito, não pelo saldo devedor. Porque às vezes o saldo devedor está 1.200.000, 1.300.000. Então você já não vai conseguir faturar. O cliente já pagou a entrada, ele não tem mais 300 para dar na diferença, né? Que a administradora vai limitar. Então, aí a gente cai na pergunta que eu queria fazer para vocês. Se é que vocês podem ou querem abrir até por uma questão de imagem, de relacionamento no mercado. Quais são, pelo menos, as 5 melhores administradoras que a gente tem para processo de transferência e faturamento e as 5 piores do que a gente tem visto de mais burocráticas, que mais dificultam no mercado? Vamos falar só das boas. As piores eu prefiro não falar, né, para não comprometer, porque a gente se relaciona, né? Sim. E elas mudam também. Tem administradoras que há 2 anos atrás eu nem chegaria perto e que hoje eu já estou comprando carta, então porque elas estão evoluindo também. Então, eu vou falar para você também que depende um pouco do perfil, tá? Vamos falar assim, Itaú e Porto Seguro para clientes que querem aquisição de imóvel, para clientes que querem aquisição de terreno, são as cartas hoje que na hora que eu compro elas, eu tenho comprado por melhores valores, principalmente em prazos longos, porque ela é mais fácil de transferir, ela é mais fácil de faturar e ela é bem abrangente no uso do crédito, as duas. Cada uma com os seus detalhes, por isso que é importante entender o que o cliente vai utilizar antes de vender, mas ambas são as minhas queridinhas. E aí a gente tem Bradesco, a gente tem Rodobens, e aí são 2 administradoras que a gente vê que entra muito no que você acabou de falar. Eu preciso cobrir o saldo devedor e eu preciso entender a avaliação daquele imóvel. Tem administradora, por exemplo, que a gente vê a tendência dela, que se for terreno, ela já vinha uma avaliação menor. Como nós temos uma equipe ao nosso lado de liberação de crédito, quando vem uma avaliação do imóvel menor, porque o Augusto me falou que o imóvel valia 500 mil, como que veio 350 na avaliação? Não é possível que o Augusto está tão maluco assim no preço do imóvel que ele está comprando, né? Investidor conhece, e aí a gente faz, o Felipe tem muita experiência também com avaliação de imóvel, corretagem de imóvel, a gente já faz uma prévia análise nossa e faz uma defesa para a administradora muitas vezes, mas a gente vê que tem essa tendência, então isso tem que tomar cuidado, porque às vezes não é só desvalorizar, é camuflar também o número. E uma última administradora aí que a gente tem atuado bastante para levantamento de capital, principalmente, é a Maicon. Tá? Então, elas têm entradas mais altas para quem está comprando, quem está vendendo também tem uma lucratividade alta, sempre são cartas de prazo longo e ela vem substituindo o home equity para muitos clientes. Então, das 5 aí, acho que eu falei 5. E a respeito das 5 piores, eu vou deixar a lição de casa para o pessoal dar um Google e buscar dentro do site do Banco Central. Do Banco Central, exato. No site do Banco Central você tem o ranking das administradoras conforme reclamações recebidas e reclamações resolvidas. Então, por ali dá para ter uma ideia boa de onde fugir. Sim. Então, faz a lição de casa, o pessoal, dá uma pesquisada. Mas as 5 queridinhas são essas mesmo. Itaú e Porto Seguro são 2 empresas que a gente se relaciona já há muito tempo. O Itaú, propriamente dito, já são mais de 9 anos de parceria. Então, a gente já viu mudar diretoria, superintendência, já viu eles abrirem a porta para novos representantes, já vimos eles fecharem as portas e descadastrar. Basicamente, teve uma das vezes que foram 80%, né? Eles descadastraram. Então, a gente tem um carinho grande pelo Itaú, porque é um banco que a gente já se relaciona há muito tempo, conhece muito bem. A Porto Seguro está seguindo a linha do Itaú, né? Até porque um tem participação dentro do outro, então eles estão seguindo a linha, apesar de ser sistemas diferentes, todo o procedimento diferente. Mas são empresas que se preocupam com o cliente e também com o grupo.
E esse é o diferencial que a gente sempre busca. Porque, como a Marília já explicou, uma das nossas etapas no processo é derrubar a venda. Então, a gente só atua nas vendas, nos negócios que realmente são negócios. E não simplesmente uma venda ali para ganhar uma comissão e tudo mais. Então, é importante ter esse zelo por quais parceiros você vai ter, quais fornecedores você vai ter, porque o cliente é o centro da operação, né? Ninguém trabalha aqui para lesar o cliente, pelo contrário, o cliente é quem tem que ter todo o sucesso, e daí vem recompra, daí vem indicação, daí a gente faz nossa marca, então esse é o nosso grande objetivo e por isso as duas principais. Eu fico feliz em ouvir isso, porque das administradoras que vocês falaram, a gente trabalha muito forte com 3 delas. Uhum. Porto, Bradesco e Itaú, a gente tem já uma parceria e a gente acredita exatamente nisso, pela marca forte, pelo processo de faturamento, pelo processo flexível de utilização do crédito. Então, seja para clientes que vão adquirir um imóvel, seja para clientes que vão vender a carta depois contemplada num foco de ganho de capital. Agora, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês que eu vejo... Posso fazer um adendo Claro. desse? Quando a gente começou a empresa, uma das coisas que foram feitas, principalmente pelo Felipe, que é o gestor, eu sou muito mais voltada para o comercial, é a análise do Reclame Aqui para entender quais eram as administradoras que nós íamos trabalhar. Quando você tem uma administradora preocupada com a marca dela, quando você tem uma administradora, vamos chamar de burocrática, a gente mora num dos países mais burocráticos e todo mundo reclama da burocracia. Gente, aceita que dói menos. Entende que tem a burocracia, entende o que tem que fazer e vamos fazer. Não adianta reclamar. Não vai mudar. Precisa ter. E por que precisa ter? Porque ela está respaldando o grupo. Então, quando você olha para a administradora, que vamos chamar de mais burocrática, para o cliente comprar um consórcio, para o cliente transferir a cota, porque ele vai analisar, que ele vai ver crédito, que ele está preocupado com a marca dela, pode ser grande ou pequena, porque eu não conheço todas, né? Nós temos 154, estou buscando conhecer cada dia mais administradoras, né? Ali a gente tem, vamos falar assim, 18 administradoras que a gente Mais conhece próximas. muito bem, começo, meio e fim. E tem outras novas que estão surgindo hoje com outros conceitos, startups de administradoras de consórcio, né? Recentemente teve até aprovações de novas administradoras que há muitos anos não tinham. O que acontecia é que uma comprava a outra e mudava a marca. Agora a gente já está vendo começar o Banco Central a aprovar. Quando você olhar para uma administradora, quando um coordenador de uma administradora visita um representante, né, que vai apresentar o produto, se é muito fácil, se coloca a venda para dentro, ela não está se importando com a marca da empresa, ela está se preocupando com a venda. E nem com o cliente. E nem com o cliente. Os consorciados dentro do grupo. Eu costumo devolver a pergunta para o cliente, quando ele fala sobre uma administradora, faz muita análise, muita burocracia, muito documento, a análise do imóvel é muito criteriosa. Eu coloco ele do outro lado da mesa. Eu falo, você gostaria de estar num grupo em que você não conhece ninguém que está dentro desse grupo, e que a administradora não faz validação nenhuma, ela coloca qualquer um para dentro, o cara com nome sujo, o cara com dívida, com um imóvel com penhora. Todo mundo em pé de igualdade. Imagina se ela tiver que tomar metade dos imóveis aí a leilão. Muitas vezes ela toma um prejuízo, porque esse imóvel vai com um valor menor ao mercado, seu grupo vai ficar deficitário. Você gostaria de estar num grupo de consórcio desse? Ou você gostaria de uma administradora que defende os seus interesses, que faz todas as validações possíveis? Então é uma segurança para todo mundo. Diferente do financiamento, em que a responsabilidade e o risco está 100% na mão do banco, aqui a administradora zela por todo um grupo. Mas está 100% na mão do banco com qual custo, né? Com o custo de um funding ali, de algum custo muito alto. Então, ele consegue absorver o prejuízo, muitas vezes, não é que ele está buscando um cliente inadimplente, mas um financiamento, ele absorve o prejuízo de um pelo outro e no grupo de consórcio. Exato, por isso que eu digo, a responsabilidade é muito maior porque ela zela pelo bem comum de um grupo inteiro, que às vezes tem 10 mil pessoas. E às vezes quando eu tenho intimidade ali com o parceiro, com o nosso representante, eu sou até um pouco mais agressiva. Eu pergunto para ele, você emprestaria o seu dinheiro para esse cliente? Porque você tem que pensar, põe o sapato da administradora. Se você fosse administradora, você emprestaria? E aí, muitas vezes, é verdade, né, Marília? Ele está todo comprometido, está tudo aqui complicado. E aí, realmente, se tiver que buscar o imóvel, pode ser que esse imóvel realmente nem valha, nem consiga vender, né? Porque acontece, às vezes o cliente está comprando um imóvel que não é vendável depois mesmo, porque se ele deixar de pagar, a administradora sabe a dificuldade disso ir para um leilão e recuperar esse valor. Às vezes teve uma reforma de ampliação que não foi averbada na prefeitura, esse imóvel não está regular. Agora tem também o outro lado da moeda, financiamento imobiliário. Quais bancos têm autorização e como funciona para ele ter autorização para ceder esse crédito para o mercado?
Então, não é qualquer banco da esquina, não é qualquer fintech, não é qualquer empresa nova aventureira que pode oferecer financiamento imobiliário. São empresas consolidadas que têm um lastro patrimonial imenso e têm garantias oferecidas para o Banco Central em troca dele poder liberar o financiamento imobiliário. Em contrapartida, o consórcio, existem empresas pequenininhas, administradoras pequenas, que não têm tanto lastro, não têm tanta capacidade financeira para absorver, de repente, um prejuízo, uma inadimplência, ou um imóvel que era para valer X e vale Y, e ele simplesmente não tem a mesma capacidade para honrar com isso. Então, eu acho que a pergunta que a gente faz para o cliente nesse momento, quando ele fala, nossa, mas é muito burocrático, a resposta poderia ser, por exemplo, são 15 anos de parcelamento. Você prefere estar numa empresa que daqui a 15 anos vai estar saudável? Ou você quer, de repente, participar num processo de intervenção do Banco Central para fazer uma liquidação dessa sua administradora, porque ela colocou o trigo e o joio tudo junto em pé de igualdade e no meio do caminho, fatalmente, houve problemas, porque vai acontecer problemas se você faz essa equalização do perfil dos clientes, e aí você vai ter que presenciar uma liquidação feita pelo Banco Central e daqui a pouco o seu crédito que era gerido pela empresa A vai passar pela empresa B. Mas, cara, esse procedimento é meio traumático. Não é do dia para noite, não é rápido. Seu dinheiro vai ficar congelado um tempo. Então, assim, você quer trabalhar com uma empresa séria, né, que vai te dar respaldo jurídico, respaldo financeiro, respaldo operacional, ou vamos naquele oba-oba para qualquer empresa, vamos fazer um negócio. Então tem toda essa seriedade por trás que precisa ser mostrada para os clientes. Burocracia não é algo ruim. Se para o cliente isso é algo ruim, então busque uma empresa e um assessor que te auxilie e que tenha essa capacidade para fazer. Porque a burocracia, na realidade, ela é o processo que vai salvar o seu investimento ali dentro. É o processo que vai te trazer a segurança de estar entrando numa empresa séria que se preocupa com a saúde financeira do contexto inteiro, do grupo, no caso do consórcio inteiro. Então, ela tem que fazer essa burocracia, tem que fazer essas análises para que o grupo inteiro se mantenha saudável e que se mantenha as entregas dos créditos mês a mês, conforme contemplação, conforme sorteio. Comprar de uma empresa assim pode ser a escolha de não ter dor de cabeça agora e ter no futuro, né? Você só está trocando o momento que você tem a dor de cabeça da burocracia. Então tem que tomar essa decisão com bastante cuidado e também olhar se essas administradoras são credenciadas ao Banco Central, Sim. né? Porque hoje existem cooperativas, existem outros tipos de administradoras surgindo por aí que a gente vê que não são, né? São marketplaces, são a ideia, brincando aqui de novo, o sabor administradora, e ela não está dentro da lei do consórcio, ou seja, você já não tem mais o respaldo do Banco Central, você não tem a visita do Banco Central a cada 6 meses dentro daquela administradora, olhando o que está acontecendo e que a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, eu acompanhei pelo menos à distância, né? Eu não era representante dessas administradoras, mas 4 liquidações de administradora. Mas aí agora você pode perguntar porque eu te interrompi. Não, mas eu adoro esse bate-papo, a gente vai levando o tema mais longo. Agora, eu falo que a compra de um imóvel através de um crédito, seja financiamento ou consórcio normal, carta contemplada, ele traz uma segurança muito maior para o cliente, porque se ele vai comprar à vista, como ele tem o fator emoção, seja para investimento, seja para moradia, ele quer aquele imóvel de qualquer jeito. Então, muitas vezes ele vai fazer vista grossa, vai relevar pendências, coisas que ele vai acabar adquirindo um imóvel que às vezes não pode... Depois de pago, ele descobre que não pode ser transferido, porque tem uma penhora. Está em processo de inventário, está em discussão judicial. Tem ali, talvez, uma dívida trabalhista do proprietário do imóvel, e aí ele já pagou e... Só que se for via crédito, seja consórcio, financiamento, ele não vai conseguir comprar esse imóvel. Então é uma segurança que ele tem, uma due diligence. É como se tivesse ali um advogado trabalhando para ele. Exato. Então acaba sendo um processo muito mais seguro que a burocracia vai favorecer ele. E que a gente esperava, assim, e o Felipe vai poder falar melhor do que eu, que quando tem um corretor envolvido, né, com o seu Cresce, que essa segurança seja trazida pelo corretor. Mas a gente vê que, infelizmente, em todas as áreas tem bons e maus profissionais. Então, o Felipe ele foi gestor de imobiliária durante 8 anos, né? E ele sempre teve muito esse cuidado.
E a gente vê que muitas imobiliárias e corretores não têm. Sim. Eles veem, o cliente está comprando à vista, vai comprar o imóvel, o desejo de um, a fome com a vontade de comer, eu vou vender e ganhar minha comissão. Sim. E ele também não olhar. E existe uma responsabilidade civil, né, nesse caso, Existe. do corretor de imóvel, né? Falando quando tem o corretor, porque normalmente vai ter, né, um corretor envolvido ali. E é isso que a gente também precisa olhar, né? A gente estava falando de tem todas as partes têm que ser atendidas e cada uma também tem as suas responsabilidades, né? Tem a parte boa e a parte ruim para todo mundo. E se ficar claro para todo mundo quais são as regras e as obrigações de cada um, vai dar certo. E existe uma dúvida muito comum também que fazem sempre qual é o prazo que demora normalmente para compra de uma carta contemplada? Existe um prazo qual o prazo que seria fora ali do mercado, algo muito rápido? O que seria um prazo muito longo? O que foge à regra? Um processo de transferência de cota hoje, eu vou ter administradoras que, em média, vai ser 12 dias para a cota estar em titularidade, isso é o rápido, do comprador, tá? Desse cessionário que a gente chama ali do consórcio, como eu tenho administradoras que podem demorar 30. E isso falando num cenário onde a gente não brigou pelo crédito, né? Que a gente deu a entrada na análise, passou o processo de análise de documentação, a administradora pode às vezes ter levado para um comitê, voltou, aprovou. Estou falando que nem deu muitas pendências, nem teve recusas e defesas, né? Porque cenários que eu dei entrada, passei pelo processo, aprovei e transferi a titularidade. Eu tenho administradoras com 12 dias, eu tenho administradoras com 30 dias, tá? Para transferir. O processo de faturamento também deste imóvel, né, após a compra da carta, também depende de algumas administradoras e do cliente, principalmente, entregar a documentação. O vendedor também, né? De todas as partes, comprador e vendedor, né? Então, aí a gente tem administradoras que, ao receber a documentação, a gente consegue fazer o faturamento, o dinheiro está na conta do vendedor do imóvel em 32 dias e averbado o imóvel. Como a gente tem processos que podem demorar 60 dias, como a gente viu processos de demorar 90 dias. Mas está demorando por causa da administradora ou porque eu não estou recebendo a documentação? Dias esperando Às vezes a gente tem clientes que têm dificuldade de mandar um comprovante de endereço. E ele manda para nós, porque a gente tem essa equipe de suporte e ele não consegue mandar. A gente às vezes tem que entrar no login e senha de acesso dele, auxiliar ele por ligação. Só que a administradora de consórcio, Augusto, ela não vai fazer isso. Ela não está ali para isso. Ela vai mandar o checklist para o cliente, né? Depois que transferiu a cota para ele faturar. E ele vai faturar, vai mandar a documentação. Se ele mandar metade da documentação, o processo está parado. O processo só inicia com 100% das documentações, porque nenhuma administradora vai parar para olhar metade dos documentos. Na hora que eu tiver tudo, eu olho tudo e vou pendenciar alguma coisa, ou vou pedir algum complemento, e às vezes as pessoas não entendem, mas eu já mandei quase tudo. O quase tudo não é tudo. O seu processo está parado, e a gente já viu o processo ficar parado porque não conseguiu o RG do cônjuge do cliente. E aí naquela cidade, para tirar às vezes uma segunda via do RG, é 3 meses. Essa responsabilidade é minha como vendedora da carta contemplada? Essa responsabilidade é da administradora? Essa responsabilidade é do consorciado ou é de quem vendeu o imóvel? Esse tipo de imprevisto é imprevisto. Eu não tenho como prever, porque a documentação tem que estar regular de todas as partes. E às vezes as pessoas falam assim, é chato atualizar meus documentos? CNH nem tanto, porque ninguém anda com CNH vencida, porque senão, né, vai levar multa. Né? Esperamos que seja isso. Mas um RG, às vezes a pessoa não tem CNH, né? Não dirige. E ele tem o RG. Se o RG passou de 10 anos, o cartório não aceita. E aí não é uma burocracia, o problema da administradora, do processo, da Capital Invest, é uma regra. É uma regra, uma lei, uma regra normal. A gente teve um caso recentemente que o vendedor foi realmente essa situação. A cônjuge do vendedor do imóvel não tinha documento, acho que o documento dela é da quando eu nasci, 1980, alguma coisa, e ela não, e a cidade dela para a emissão de uma segunda via de RG está demorando 90 dias. É que só tem um cartório na cidade. E aí, tem que esperar. E aí, o que a gente faz numa situação dessa? A gente dá suporte para o cliente. Olha só, esse era um caso de um cliente que já mora no imóvel. Ele estava comprando um imóvel que ele já aluga. Então, ele estava pagando aluguel, a parcela da carta contemplada que já está no nome dele. E aí, agora o processo já tinha rodado 30, 40, a gente estava dando 40 dias na hora que chegou nessa situação que a gente não conseguia emitir o contrato de alienação para ir para o registro por causa do RG do cônjuge, né? Olha, então vamos fazer um acordo para ficar bom para todo mundo? Vai demorar. Sem o documento, não tem o que o cartório fazer para registrar o imóvel. Vamos fazer um acordo, né? Que ele pare de pagar o aluguel, que coloque isso em contrato, que faça um aditivo, porque
Todas as partes envolvidas cumpriram, mas agora faltou sua, vendedor do imóvel, que não é culpa nossa. Então, esse também jogo de cintura, de saber negociar, que burocracias acontecem, que tem as partes que precisam lidar, ela é extremamente importante. O que eu não aceito e não concordo, eu como empresa ou a administradora também de consórcio não cumprir com os prazos dela. Porque nós somos prestadores de serviços. Sim. E eles são os clientes que vão ter um sonho ou um pesadelo. E eu só trabalho com sonho, não trabalho com pesadelo, não. Por isso que eu tenho que escolher quais administradoras trabalhar. Exato. Né? Nem tudo que reluz é ouro. Sim. Sim. No processo de compra de carta contemplada, a gente vê dois modelos, né? O modelo em que a carta é comprada e revendida ou comprada diretamente entre as partes, e tem o modelo de procuração. Qual que é a diferença? Quais são os riscos? Quem ganha com isso? Para a gente entender um pouquinho qual que é a diferença desse modelo via procuração, via compra e venda direta. Vocês falaram que tem em estoque mais de 400 cartas. Por que existe o modelo de procuração? Quais são os riscos que as pessoas têm que se atentar? Perfeito. Para o comprador da carta, eu quero comprar a carta para eu utilizar. Comprei uma carta via procuração. Eu tenho posse da carta, eu não tenho crédito. E aí eu posso comprar essa carta por procuração e daqui a pouco não aprovar a transferência dessa cota. E aí você já comprou e você já pagou. Então, para um comprador direto que quer usar para comprar o imóvel, esse é o risco dele. Existem pessoas que sabem o risco e aceitam. Porque às vezes ele é um empresário, ele tem várias empresas, aí ele fala assim, não, Marília, eu quero comprar na procuração porque normalmente é mais barato, porque não tem tempo de análise, é uma situação que se resolve em 2, 3 dias, então ele já dá o sinal, já paga o residual, porque eu não vou ter que aguardar 12 dias, 30 dias, né, para transferir. Então, vende-se um pouquinho mais barato, normalmente para procuração, porque é mais ágil. Mas o risco do comprador é não conseguir transferir. Existe comprador que já está acostumado, tem várias empresas, tem vários imóveis, já está acostumado a comprar. Ok, perfeito. Quero comprar para o meu primeiro imóvel, não entendo de burocracia, comprei por procuração e não aprovou, o cliente vai ter muita dor de cabeça, porque quem vendeu para ele não vai recomprar essa cota. Ele nem tem essa obrigação, porque a partir do momento que eu te dei uma procuração, fiz um negócio com você, estou te dando posse da carta. E nessa procuração, normalmente, põe lá que você pode se comunicar com a administradora, que você pode trocar e-mail, que você pode trocar telefone. E ainda tem que tomar cuidado que tem administradoras que não aceitam a procuração como um documento legal. Então, aí eu vou lá, aprovo a transferência e depois tem que assinar o termo de transferência, o cedente e o cessionário. Só que aí você tem uma procuração e a administradora não aceita. Tem que tomar esse cuidado se você é um cliente final e está querendo comprar por procuração. Nós, da Capital Invest, não vendemos para o cliente via procuração, mas eu compro por procuração. Porque eu sou uma intermediária, eu estou comprando a carta para intermediar, eu compro a posse, eu vou gerir essa cota, eu vou administrar, eu vou pagar as parcelas, eu vou ter todo o cuidado com ela e vou anunciar para o mercado para revender. E aí a gente tem todas as nossas margens de segurança. Não estou falando para qualquer um fazer isso. É uma forma de agilizar o processo, porque você não tem duas transferências, né? Exato. Do vendedor para a Capital Invest, da Capital Invest para o comprador final. Sim. Você fica com essa procuração nesse meio tempo. Sim. Você compra, você já garante o valor de venda para o vendedor, sem que ele precise ficar esperando o comprador final comprar. Você fica com essa carta em estoque e revende ela, sem ter esse intermediário. Agora, ao mesmo tempo, também economiza a taxa de transferência, né? Porque ficaria dupla. Você teria que pagar a taxa de transferência, o comprador teria que pagar a taxa de transferência de novo. Eu acho que o maior problema é o tempo. Porque algumas administradoras, como a Marília já citou, levam 12 dias para transferir a titularidade e outras vão levar 30. Então, nós, falando como Capital Invest, que estamos fazendo negócio com esses créditos, eu não posso ficar 30 dias com essa carta esperando passar para o nome da Capital Invest para aí, então, eu revendê-la em mais 30 dias. Então, o fator tempo é um fator muito importante. Mas para o cliente final mesmo, que quer adquirir, quer utilizar, passa para sua titularidade, o dinheiro é seu, o crédito é seu, responsabilidade é sua. Depois, se você não for utilizar o crédito para aquela finalidade, é um consórcio. Você pode construir, você pode reformar, você pode comprar um terreno e construir nele. Então, você tem uma infinidade de opções. Essa é a grande vantagem, né? Comparado com as outras linhas de crédito financeiro. Uma coisa importante para quem às vezes vai vender a sua carta contemplada via procuração. Na procuração, ela está específico que eu posso me comunicar, mas eu nunca vou poder usar o crédito. Comprei a carta do Augusto por procuração. Eu não vou comprar um imóvel com essa carta no nome do Augusto para a Marília, com a procuração. Eu tenho o direito de transferir a cota, de me comunicar com o administrador. Então,
também tem que ler muito bem essa procuração. Quando eu sou a dona da cota e estou vendendo, que tipo de direito você está dando para aquela pessoa, porque ela é uma procuração pública. Nossas procurações são bem específicas. E aí eu só faço um adendo para quem é vendedor de consórcio, para quem é representante, e que às vezes quer comprar uma cota do seu cliente que contemplou. Você foi lá vender o consórcio, o cliente contemplou e eu quero comprar. Se você não conhece a administradora, se você não sabe se ela permite ter procuração, não compre. Porque tem administradoras que vão surgir lá para nós fazer propostas de compra, né? Que a gente faz aí hoje, em média, 40 propostas de compra dia, né? Que os parceiros vão mandando as cotas. E tem cotas que eu falo, olha, eu não posso comprar essa cota, porque essa administradora não está permitindo transferir. A gente já tem, porque a gente está, né, em muitos grupos, se relaciona muito, assim, a gente conhece por aí, deve ser umas 7 mil pessoas no mercado de consórcio, né, que já esteve como representante da Capital Invest, que a gente se relaciona em todos os eventos. Então, a gente está constantemente também olhando as administradoras, as mudanças dela e tendo a notícia antes do que está acontecendo. Tem administradoras e tem uma que até eu voltei a comprar agora, que ela não permitia transferência de cota se não fosse para com parentesco. Então, a cota está no meu nome. Se não fosse para, não conseguir faturar, porque não tenho renda, porque ela não tem análise na compra do consórcio. Então, a pessoa podia comprar e ir pagando. Na hora que ela ia faturar não conseguisse usar, ela até podia transferir a cota para um primo, para um parente, tem que fazer uma defesa. E agora ela entendeu que se ela vender consórcio tradicional para investidor, para na hora que contemplar, ele tiver a oportunidade de revender, ele vai ter uma gama maior de clientes para revender. Então, ela começou a abrir as portas para transferência. Por que às vezes é ruim para a administradora? Que se o vendedor vender errado, o cliente comprou a carta contemplada e não consegue faturar porque está fora do critério da administradora, para a administradora vai ter uma reclamação, reclame aqui. Sim. Então, às vezes elas fecham, né, isso oscila bastante no mercado, fecham ali as aprovações de transferência de cota, porque ele está olhando que está sendo vendido muito errado. Então, é por causa do mercado. Um mercado qualificado, vendedores fazendo direito, né, compradores e vendedores tendo ciência da situação, não tem reclamação, né? Tá todo mundo ciente. Só que a gente vê que, infelizmente, não é assim, não é no nosso ramo, é em todos os ramos. Por isso que quem vai investir num consórcio para contemplar e revender, que é uma excelente opção, vale muito a pena. Eu sugiro sempre também que tenha um plano B, porque tem muita gente aí falando, compra a carta contemplada que vai revender com lucro. Não vai, você tem um tempo de investimento de parcela, que se não sair naquele tempo, a carta não é mais vendável. Você já pagou 40% do saldo do devedor, você vai vender, só que vão pagar 30%. Você está perdendo dinheiro. Não valeu a pena. Tem gente que chega falando assim, não, então eu vou dar um lance para contemplar e vender. Exato. Mas não, se você usa recurso próprio, mais as parcelas que você já pagou, não vale a pena vender. E esse até aproveitar esse gancho daí, porque você havia feito uma pergunta há uns momentos atrás a respeito da precificação. Sim. E esse é um ponto importante sobre a precificação de carta contemplada. Existe um limite. E o limite é o da concorrência. É mercado. Qual que é o meu produto concorrente? É financiamento. Então, como que eu vou ter uma carta contemplada com mais de 50%, 60% de entrada se eu tenho um financiamento com 30%, 40%? Não faz o menor sentido. A pessoa vai no banco, se ela vai desprender de tanto recurso à vista, ela vai no banco e pega um financiamento. E financia um imóvel. Então, existe esse é um ponto importante na precificação, que a gente tem um concorrente. E não é o consórcio tradicional. É o financiamento imobiliário. Então, a gente precisa estar sempre ali se equiparando mais ou menos a ele para não fugir muito, senão o cliente perde o cliente para o concorrente. Eu falo sempre que a gente tem que comparar a carta contemplada com o financiamento, mas nesse cenário, vamos comparar a carta contemplada com o consórcio? Eu tenho 60% de entrada, né? Um crédito de 1 milhão, 600 mil de entrada. Se eu comprar um consórcio com o Augusto agora e der um lance de 600 mil, será que eu não tenho um monte de grupo que realmente a chance é enorme de contemplar e com o custo efetivo mais barato porque é um consórcio tradicional, eu não tenho um ágio envolvido, não tenho comissões operacionais? Entende? Então, nesse cenário, eu não preciso comparar só com o financiamento. Eu posso comparar com outro produto que a gente sabe que é mais barato, que é o consórcio tradicional. Um alerta que eu acho que a gente poderia fazer para os profissionais de consórcio. Eu vejo muito profissional de consórcio não especializado em carta contemplada, que ele acaba repassando informações de grupos. Exato. Então, tem lá um grupo, ele está dentro de um grupo que fica divulgando carta contemplada, cada hora chega de um lugar, de uma pessoa, de um meio, não é um canal específico. Oficial.
E aí ele pega aquela informação e repassa para um cliente. Fora de eu contexto. tenho essa carta que você quer, tá aqui, que ele pegou num grupo. Ele não conhece quem tá anunciando a carta, ele não sabe se a carta existe, ele não faz as validações necessárias. E aí, às vezes, ele pode estar com a melhor da boa vontade, com ética e tudo, não tá com má intenção, só que ele tá repassando uma carta de um grupo, que tá sendo divulgado lá, e não faz validação. E aí, esse cara que tá anunciando, se ele for fechar o negócio, a primeira coisa que ele fala é deposita o sinal. Uhum. Ele não pergunta o nome do cliente, quem é você, nada disso. O negócio no mercado contemplado, ele vai muito voltado no sinal. A gente é totalmente contra isso. O sinal é a última coisa. Toda a documentação do cliente, todo alinhamento. Depois que ele assinar o contrato, ele paga o sinal. Então, esse risco de perder e esse desgaste, às vezes não é que nem você falou, não é por uma má intenção. Ele pegou ali, ele acha que ele está num grupo seguro, vamos pensar assim. Não está. Ele não validou as informações, ele não conhece a administradora. Às vezes ele vende muito Porto Seguro, só vende Porto Seguro, ele não conhece o processo do Bradesco, que é sobre saldo devedor, por exemplo, a avaliação. E ele vendeu a carta Bradesco e na cabeça dele é igual a Porto. Até o próprio vendedor a gente vê muito essa falha. Ele vendeu com a melhor das intenções. Na hora que o cliente vai faturar, vamos falar que deu tudo certo, transferiu a cota, não foi um golpe. Na hora que o cliente vai faturar, ele não consegue. Porque ele tinha na cabeça dele o perfil da outra administradora. Eu levanto muito uma bandeira que é o consórcio não é tudo igual. As pessoas estão acostumadas com financiamento que você procura a menor taxa. Se vai ser o BRB, a Caixa, o Itaú, o Santander, eu vou procurar a menor taxa porque o processo de financiamento é igual. Sim. Vai demorar mais ou menos em um, o processo é digital ou físico no outro, é igual. Consórcio não é tudo igual. Não. Existe administradora que fatura pelo saldo devedor, fatura pelo crédito, administradora que aceita imóvel rural. Então, é imprescindível o cliente buscar uma assessoria para conseguir entender o consórcio, entrar no melhor... Porque o financiamento ele decide sozinho, o consórcio é um risco enorme, ele decide sozinho, sem ter um assessor ali cuidando de todo o processo para ele. Né? E até para trazer a vantagem, ou essa vale a pena, essa não vale a pena. E aí, nesse sentido ainda, eu queria entender com vocês, quando a gente fala de levantamento de capital, cliente que quer crédito para usar em outros, né, arrematar imóvel em leilão, eu quero levantar o capital de um imóvel próprio, que já está quitado e etc. A gente tem 2 produtos, que seria o consórcio e o home equity. Até que ponto que vocês veem como positivo o home equity versus o consórcio, uma carta contemplada? Qual que é a diferença dos dois no sentido... Porque para levantamento de capital, a concorrência é essa, né? Home equity, carta contemplada, para aquisição, financiamento, carta contemplada. No home equity, o que vocês veem de diferença, vantagens e desvantagens frente a uma carta contemplada? Bom, home equity não tem entrada e tem uma taxa mais alta. Então, esse é o principal diferencial. Uma vantagem e uma desvantagem. Exatamente. No consórcio contemplado, você tem o desembolso de uma entrada, mas a taxa da operação é muito menor do que a taxa do home equity. Então, não existe um produto melhor ou pior, existe um momento que o cliente está vivendo e qual produto vai se encaixar para aquele momento. O que nada impede que ele opine por um caminho e daqui a pouco ele vai para o consórcio para quitar aquele primeiro e diminuir a taxa de juros. Às vezes ele está precisando fazer uma operação momentânea, uma coisa de agora, eu topo pegar uma taxa mais alta porque eu não tenho a entrada neste momento, mas de repente esse imóvel vai gerar uma renda para ele e ele vai ter capital para comprar um crédito contemplado e abater e diminuir os juros do home equity que ele está fazendo. Então é difícil dizer assim qual que é melhor, qual que é pior. Todos têm prós e contras e tem que ser levado em consideração o momento e a operação que o cliente quer fazer. Particularmente, a gente sempre vai puxar a sardinha para o consórcio, porque o consórcio ele é muito mais flexível, né? O home equity, assim como um financiamento, você vai estar condicionado a um imóvel que você está dando como garantia. O consórcio é um crédito que você está adquirindo, se teu plano mudar no meio do caminho, tudo bem. Não é um problema, desde que a empresa financeira detentora ali do crédito faça, né, a operação que você quer. Mas ambas são muito boas. O consórcio contemplado, no caso, para levantamento de capital, precisa se levar em consideração a empresa financeira, se ela autoriza a operação e como é o modelo da operação dela. Se eu posso comprar um imóvel em que a Marília é minha esposa e o imóvel é dela, se eu posso comprar um imóvel que está na empresa em que eu sou sócio, se eu posso comprar um imóvel que é do meu pai, do meu irmão, ou se precisa ser de um terceiro, quarto. Então... Ou se faz via reforma.
Houve a reforma, levantou claro. 80% do valor, 60% do valor, dependendo da administradora. A operação que a gente vê que mais funciona com sucesso é quando as pessoas estão construindo as holdings patrimoniais, Sim. familiar ou não, mas as holdings, porque aí você começa a fazer a inserção dos imóveis que está na pessoa física para dentro da jurídica. E isso é uma estratégia que funciona muito bem, tanto para blindagem patrimonial, quanto para alavancagem financeira, e até pensando ali num próximo passo de tributação, eu ia mencionar a sucessão depois desses imóveis e de todo o patrimônio adquirido. Então, é uma operação que funciona muito bem, o consórcio encaixa muito bem e é um perfil de cliente que tem capacidade para entrar nessa... Sim, o nível de consciência mais alto. Eu tenho feito muito consórcio para investidor, porque a maior parte da carteira de clientes lá na Bagueira é de investidores, e a grande maioria já tem mais de 3, 4 imóveis, eles já possuem ou estão constituindo holding. E aí vem um fator positivo para o consórcio, que o mercado ainda não se atentou. No financiamento imobiliário, você não consegue a mesma taxa de juros numa pessoa jurídica. Não. Porque não tem o apelo da moradia, o apelo social de moradia. Então você tem taxa de juros muito mais alta, você tem prazos muito mais curtos e você não tem isenção de IOF, porque é uma transação financeira, uma operação financeira normal. Como se fosse um empréstimo, um capital de giro que você tem IOF. Num financiamento imobiliário para a pessoa jurídica é uma operação muito mais difícil de você acessar crédito. E o consórcio ele é flexível nesse sentido. Você faz na pessoa física, você faz na pessoa jurídica. A taxa vai ser a mesma. O que você contratou, se foi na PF ou não foi na PJ, o custo é o mesmo. É tantas parcelas de tanto. O custo é o mesmo e ainda tem muita gente que está no processo de constituir uma pessoa jurídica ou a pessoa já tem carta de consórcio. No financiamento você não tem transferência de titularidade. Nem antes, nem depois de compra. No consórcio você pode. Antes da contemplação, depois da contemplação, antes ou depois da compra do imóvel. Eu vou transferir agora o meu patrimônio, vou integralizar numa holding. Vamos transferir os imóveis e os consórcios para essa holding. O pacote completo. O pacote completo. Num financiamento você não consegue fazer. Não. Você não vai conseguir transferir para sua holding. Não, você tem que fazer um interveniente quitante, um novo crédito adquirindo aqueles imóveis. Exato. E ainda entender se o banco permite, porque o imóvel é seu da física, a mesma coisa do consórcio. É seu da física, você está integralizando numa holding que é sua. Então você ganha uma flexibilidade muito grande, que agora esse assunto veio mais à tona ainda com a reforma tributária. Sim. Né? Então, pessoas que têm, a partir de 3 imóveis e que têm mais de 240 mil de renda de locação, vai ter, vai incidir o IVA, que é o CBS e o IBS. É mais um imposto somado ao imposto de renda. Então, agora tem muita gente querendo fazer integralização de patrimônio numa holding para melhorar a questão da tributação. E aí o consórcio vem avassalador, né? Diferente. Ele vem assim, como uma solução, de fato, não é mais uma alternativa, é uma solução. Ainda no município de São Paulo, a gente tem mais uma nomenclatura específica que são imóveis NR. Imóveis NR são não residenciais. São imóveis que não é comercial de fato, ele vai ser para uma locação, porém, especificamente no município de São Paulo, ele é um imóvel que é 100% para locação de curta temporada. Você pode locar tradicional por 90 dias máximo, um contrato de 90 dias, ou short stay, Airbnb, Booking, etc. Isso. Mas ele está no mesmo prédio que tem imóveis residenciais, imóveis tradicionais. Você tem a unidade A, ela é um R2V, como é um imóvel tradicional, a unidade B ele é um NR. O NR, por mais que seja na sua pessoa física, por ele ser não residencial, cai na mesma... na mesma de tributação, alíquota e tributação de um financiamento comercial, de uma pessoa jurídica. Só que o consórcio é a mesma coisa. E aí, de novo, entender se a administradora tem alguma regra ou limitação para o imóvel NR. As principais que a gente falou aqui não tem. Elas aceitam o NR e um R2V, um residencial tradicional. Sim. Então, para financiamento também, você não consegue acessar um crédito barato, né? Porque o financiamento imobiliário, se você for comparar com outras linhas de crédito, ele é barato, porque ele é abaixo da Selic. Sim. Porque o funding dele é a partir da poupança. Mas para um NR ou para uma pessoa jurídica, você não consegue. Não. O consórcio você consegue, seja um consórcio próprio que você vai contemplar, seja uma carta já contemplada. E a gente também tem visto muita negativa no financiamento. Então, além de ter essas peculiaridades que a gente tem mencionado, a gente ainda tem visto muita negativa de clientes com bons cadastros. Sim. Mas que por algum motivo ficou com alguma coisa para trás ali e não consegue aprovar financiamento. Então, cada dia que se passa, mais e mais o consórcio se consolida como um
belíssimo produto para atuação. E o contemplado, ele se consolida como um produto voltado para o brasileiro, para a cultura do brasileiro, né? Imediatista, que precisa de uma solução e que, de repente, não conseguiu se planejar, se programar, não conseguiu fazer ali a lição de casa, né? Sim. Propriamente dito. Sim. Falando ainda de levantamento de capital, é a pergunta matadora para saber se ele tem possivelmente perfil, é o que o Felipe falou. Eu tenho a entrada para comprar a carta contemplada? Se eu não tenho, é home equity. E ponto final. Você vai ter que ter isso. Ele tem a entrada e está buscando um custo menor para comprar o imóvel. Essa questão da flexibilidade, vou fazer um levantamento de capital. Quais são as empresas que fazem home equity com imóvel rural? Uhum. Eu consigo fazer com a carta contemplada dentro de algumas administradoras, não são todas. E eu tenho administradoras que o imóvel pode estar no nome do cliente e fazer o levantamento de capital sendo um imóvel rural. Tem que cobrir o saldo devedor. Comprei uma carta de 1 milhão, vamos falar que eu dei 500 mil de entrada, tenho 3.500 de parcela para pagar por mês, 4 mil de parcela para pagar por mês. Vai ter que avaliar meu imóvel tem que ser pelo menos pelo meu saldo devedor, que a gente vai imaginar aí pelo menos 900 a 950 mil de saldo devedor numa operação dessa. É isso, um imóvel de 1 milhão, compra um crédito de 1 milhão, desde que o saldo devedor bata, dei os 50% de entrada e vai fazer o faturamento, e às vezes com imóveis que são não financiáveis, né? Que não tem linha de crédito. E aí eu vou deixar aqui um adendo, e é algo que 13 anos atrás alavancou muito o nosso negócio, né? A gente começou no B2C, eu ficava 100 quilômetros por dia na rua comercial, indo em 6 clientes por dia todos os dias, né? Quem é dos primórdios do consórcio é o tal do PAP, né? O da rua. E eu aprendi muito com os clientes, né? E um cliente aqui, da onde a gente está, dessa cidade que nós estamos hoje, que é Jundiaí, que me ensinou. Ele falou, Marília, eu tenho um terreno que eu não vou poder construir nos próximos 10 anos, porque o plano diretor da cidade não vai permitir. E eu não quero vender, porque daqui 10 anos eu já sei o que vai sair lá, quais são os prédios, qual é o plano e qual é a valorização. Só que eu tô com ele parado. Tá imobilizado. Imobilizado. Quero fazer um dinheiro, tenho dinheiro, quero fazer mais dinheiro. Na época, a gente vendeu para ele carta contemplada, na época, faz bastante tempo, era 400 mil de entrada para um imóvel de 1 milhão, então ele alavancou 600 mil. Porque a entrada que ele deu quando a alavancagem de crédito, né, via consórcio, você concorda comigo que eu depositei o dinheiro total. Sim. Então, aquilo que ele deu de entrada voltou, mas dinheiro novo era 600 mil. Na época, a parcela dele era 6 mil, dava 110 meses, era algo assim, não era tão longo o prazo daquelas cartas dele, né? Então, a gente já tinha feito o cálculo ali que não chegava nem a 10 anos para ele quitar aquilo. O que ele fez? Simplesmente, vendemos a carta, faturamos, pôs o dinheiro na conta, o dinheiro novo, 600 mil aplicado, rendendo a 1%. Ele fabricou dinheiro naquilo que ele já tinha de patrimônio, manteve o patrimônio porque ele sabia a valorização daquele terreno e qual era o projeto futuro dele, a hora que pudesse construir, fez a parcela se pagar. Sim. Isso eu estou falando que aconteceu há 13 anos atrás. Esse cliente já quitou esses 600 mil que ele deixou aplicado, que fez pagar a parcela, hoje é só lucro. Ele continuou com o terreno, agora o terreno está quitado. Ele fabricou 600 mil, fez os 600 mil se pagar. Eu fiz dinheiro. É fazer dinheiro. Isso é fabricar dinheiro. Porque nossas famílias às vezes brincam, quem tem dinheiro faz dinheiro. Uhum. É assim, eu tenho patrimônio, dei aquele como garantia, eu não tenho pressa, eu deixei o dinheiro aplicado pagou a parcela, ele se quitou e agora ele é só lucro. Ou seja, é 600 mil de lucro em 10 anos. Genial. Com um movimento, com a tal da burocracia. Sim. É só entender o jogo mesmo. E aí ele deixou de ter um patrimônio imobilizado e fez esse dinheiro. Eu nem sei quanto vale hoje, né? Provavelmente 2,5 milhões, 3, não sei se ele construiu. Ele preservou o patrimônio, que certamente valorizou muito, ainda mais se o plano diretor saiu, e ainda conseguiu ter uma aplicação que o rendimento paga a parcela dele, hoje já quitou pelo prazo. No mínimo 600 mil ele fabricou. Incrível. No primeiro momento. Incrível, incrível. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês e o papo aqui. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, mas vai ficar aqui o convite para a gente trazer num segundo momento. Cartas contempladas, consórcio, acho que as pessoas carecem muito de informação e principalmente de bons profissionais, boas empresas assessorando eles. Quero agradecer, Felipe.
Prazer Marília, enorme. Obrigada. agradecer muito a presença e o papo aqui. Se vocês quiserem deixar aqui, para quem está assistindo a gente, os profissionais de consórcio, mas também os consumidores, os clientes finais, algum recado ou alguma dica também, fiquem à vontade, por favor. Pode falar direto ali para a câmera. Pô, eu quero deixar uma dica de ouro aqui para todos os consumidores e também os profissionais desse mercado. Busquem por empresas. Aliás, eu vou mudar meu discurso. Qual é a diferença entre uma empresa boa e uma empresa ruim? Nenhuma. É o objetivo de como ela trata o negócio dela. Então, busquem por empresas que tenham o cliente como o centro do seu negócio. O cliente como a pessoa mais importante. Que a empresa que busca zelar pelo cliente, seja juridicamente, financeiramente, empresas que saibam dizer, não vou vender para você. Porque não é o seu momento, não é um negócio para você. Então busquem por esse perfil. Essa é a grande diferença entre uma empresa que funciona ou uma que não funciona. Porque na verdade ela só não funcionou para você. Para outras pessoas ela sempre vai funcionar. Depende do perfil. Busquem o perfil de quem se preocupa de verdade. Boa. E é isso. Perfeito. Então, eu quero falar para você, representante de consórcio, que eu vou te ajudar a vender ainda mais consórcio. Você vendeu o consórcio, seu cliente contemplou, entra em contato com a Capital Invest, a gente compra essa cota e você vende um novo consórcio para ele fazer um novo investimento. E aí você ganha 2 vezes. Porque na Capital Invest o sucesso é inegociável, e aí você encontra a gente nas redes sociais, que vai estar todas aqui no vídeo também. E eu quero agradecer, é uma honra a história, né? Ter acompanhado os vídeos, tenho assistido, e eu acho que o material que você tem trazido e as pessoas que você tem trazido aqui no seu podcast vai fazer a diferença na vida de um monte de gente. É a gente parar, prestar atenção, porque o dinheiro ele não leva desaforo, né? Então a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, olhar mesmo com calma e ter pessoas de confiança do nosso lado. E o material que você está entregando aqui é sensacional. Vamos assistir, que com certeza vai conseguir aumentar muito o patrimônio. Você está muito acelerado mesmo nessa segunda temporada. Obrigado, Marília. Sigo com a missão de transformar esse mercado e melhorar até a imagem dele com bons profissionais e um bom serviço. Obrigada. Obrigado, gente. Conte conosco. E para você que ficou com a gente até aqui, deixe seu comentário também, se você já tem experiência com consórcio, se você já é um consumidor de consórcio, se você já fez uma transação de venda ou de compra de carta contemplada, qual foi a sua experiência? Eu quero muito saber, quero te conhecer. Deixe seu like, não deixa também de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todas as atualizações de novos vídeos e fique comigo acompanhando que em breve vem muito mais.